Fala rapaziada, aqui é o Ramon para mais um vídeo do canal. Hoje falo sobre as notícias no mundo do futebol que aconteceram nessa terça-feira. Vamos pro vídeo. Ontem ocorreu o jogo pela semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira, jogou lá no Maracanã. O Flamengo goleou de 8-0 o Madureira. Tava tudo normalmente, o Flamengo fez um bom jogo, goleou com o Pedro sendo o grande destaque na partida, fazendo 4 gols. Depois do jogo, ali por volta das 1h30 da manhã, o Flamengo soltou um comunicado, uma nota oficial, falando que o Felipe Luiz não era mais treinador do Flamengo. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava por essa notícia. Aí essa notícia durou até a madrugada de hoje de manhã, até as 6 horas da manhã. Muitos jornalistas correndo atrás de por que o Felipe Luiz foi demitido. Apesar da goleada, o Felipe Luiz deu entrevista coletiva normalmente. Geralmente quando o treinador não vai ser demitido, ele nem dá coletivo. O Felipe Luiz deu coletiva, respondeu todas as perguntas e saiu. Depois da entrevista coletiva, ele foi demitido. Há alguns relatos que o BAP, presidente do Flamengo, e o Felipe Luiz já não tinham uma boa relação, a relação já estava desgastada desde a renovação no final do ano passado, que deu todo aquele imbróglio, que o Felipe Luiz talvez não renovasse, deu todo aquele imbróglio. Segundo informações, o BAP teria descobrido nas últimas semanas que o Felipe Luiz, enquanto estava discutindo a renovação com o Flamengo, estava negociando com o Chelsea, negociando com o Flamengo ao mesmo tempo. O BAP não teria gostado. O Felipe Luiz estava negociando com o Chelsea, mas quando ele foi ver, não era o Chelsea, era o Strasbourg, lá da França, que é o mesmo dono do Chelsea. Aí o Felipe Luiz teria recusado, aí voltou a negociar com o Flamengo, fechou, Felipe Luiz se tornando um dos maiores salários do Brasil. Tá bom. Felipe Luiz começou o ano muito mal, sendo vice, perdendo 2 principais taças no início do ano, a Supercopa do Brasil por Corinthians e a Recopa por Lanús na semana passada. Isso não teria provocado a demissão do Felipe Luiz, isso já teria vindo desde o ano passado do desgaste. Isso, ninguém esperava, nem eu esperava. Eu tava vendo o jogo, o Flamengo fez um bom jogo. Era o Madureira, o Madureira é um time bem limitado, mas o Flamengo foi bem com o Paquetá, o Pedro sendo os grandes destaques. E mesmo assim o Felipe Luiz foi demitido. Eu achei o desrespeito do Flamengo demitir o Felipe Luiz. Se o Flamengo tivesse perdido, até entenderia. Eu ia discordar, mas entenderia. Mas ganhando de 8-0, o Felipe Luiz ser demitido, eu não concordei. E já com o Felipe Luiz demitido, o Flamengo já tem um nome já acertado já, e é o Leonardo Jardim, a bola da vez. Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro, fez um grande trabalho no Cruzeiro na temporada passada, levando o Cruzeiro a terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim, para quem não conhece, antes de chegar ao Cruzeiro, teve grande passagem pelo Mônaco na França entre 2016 e 2018. Ele que subiu o Mbappé para o time principal do Mônaco, fez um grande trabalho lá. Depois fez um grande trabalho no Al Rayyan, lá no Emirados Árabes, fez um grande trabalho. Aí veio pro Cruzeiro, fez um grande trabalho. O Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, ano passado fez de tudo, o impossível para bater o Leonardo Jardim, mas ele negou problemas familiares, aí por isso não renovou. Então ele tá parado desde então. Aí o Flamengo já estaria negociando com o Leonardo Jardim desde a sexta-feira passada, que o BAP já tinha a convicção que ia demitir o Felipe Luiz. Aí já negociou já com o Leonardo Jardim. Já tá fechado o Leonardo Jardim. Já tá fechado. Falta só o Flamengo assinar o contrato. Já tá assinado. Eu acho o Leonardo Jardim um baita treinador. O grande problema do Leonardo Jardim na temporada passada com o Cruzeiro foi quando o time dele tinha que propor o jogo. Ele tinha bastante dificuldade, principalmente quando enfrentava times que eram muito defensivos na defesa. Tinha bastante dificuldade de furar o bloco. É isso. Seja melhor nessa parte. Eu acho ele um bom treinador com pulso firme. Ele que gosta de tomar as convicções dentro do clube, ele que gosta de mandar ter a chave do grupo dos jogadores. Não sei se o Leonardo Jardim vai abaixar a cabeça para os caprichos do BAP, do Boto. Não sei se ele vai abaixar a cabeça para eles. Eu acho que não, porque o Leonardo Jardim tem bastante pressão. Ele é bastante convicto no que ele faz. Esse Felipe Luiz demitido. Felipe Luiz que fez um grande trabalho na temporada passada, foi campeão da Libertadores da América, sendo o melhor, o Flamengo tendo o melhor desempenho na Libertadores, 100% de aproveitamento. Foi campeão brasileiro, fez um grande trabalho Felipe Luiz. Felipe Luiz terminou com 101 jogos, teve 75 vitórias, 24 empates e só 15 derrotas, mas pequenas derrotas que o Felipe Luiz teve poucas derrotas, teve um aproveitamento de 71%. Isso, Flamengo que agora
com essa goleada de ontem. Vai para a final do Carioca, vai pegar o Fluminense, já o Fla-Flu no domingo. É jogo único, não é mais 2 jogos. É isso, a expectativa do Flamengo, que o Leonardo Jardim já esteja na beira do campo para treinar o Flamengo. É isso. Vamos para outra notícia do dia. A terça-feira foi bastante agitada depois da demissão do Filipe Luís. Por volta das 10 da manhã, o Real Madrid soltou o comunicado informando que o Rodrigo teria sofrido um rompimento no ligamento anterior cruzado do joelho direito. O Rodrigo, ontem o Real Madrid jogou pela La Liga, o Real Madrid jogou contra o Alavés no Bernabéu. Eu tava vendo esse jogo, o Rodrigo entrou no segundo tempo. Tava jogando bem o Rodrigo. No final da partida, faltando 4 minutos para acabar a partida, ele tava ali na lateral, o zagueiro do Alavés deu um tranco nele. Ele parece que ele caiu de mau jeito ali. Na imagem, primeiramente, eu achei que não tinha sido nada, só tinha sido contado de jogo. Ele caiu, ficou bastante tempo caído ali no chão. Ele voltou pro jogo, aí terminou o jogo. Ninguém tava com medo que o Rodrigo teria se machucado. Mas o Real Madrid teria feito os exames ontem após o jogo e no exame teria detectado o rompimento do ligamento cruzado. Então, com isso, o Rodrigo está fora da temporada do Real Madrid, não joga mais nessa temporada e fora do foco principal do Rodrigo, que é a Copa do Mundo. O Rodrigo está fora da Copa do Mundo. Esse tipo de lesão leva de 6 a 11 meses fora dos gramados. Deve ser 11 meses que o Rodrigo vai ficar fora, ou seja, o Rodrigo está fora da Copa do Mundo. Rodrigo que claramente era um grande reforço para a seleção brasileira. O Ancelotti contava com o Rodrigo para a seleção brasileira, era a grande espaço do Ancelotti. Agora que sem o Rodrigo, o Ancelotti vai ter que procurar outras alternativas. Isso, é uma pena o Rodrigo não jogar a Copa do Mundo, é um grande jogador. Ele pode não desempenhar na seleção, que ele desempenha no Real Madrid, mas era um grande jogador. Ele, na semana passada, ele deu uma entrevista para o Beltrão, da Cazé TV, falando que o grande sonho dele era a Copa do Mundo. Aí uma semana depois já acontece isso com o Rodrigo. Muito triste que aconteceu com o Rodrigo. Desejo minhas forças aqui pro Rodrigo, que ele volte mais forte. É isso. Para fechar o vídeo, vamos falar da notícia também. Outra notícia. Por volta das meio-dia, o Vasco, que ontem teria enviado 2 propostas para o Renato Gaúcho. A primeira, pelo período da manhã, o Renato Gaúcho teria recusado, porque o Vasco teria oferecido uma oferta bem inferior, teria oferecido 1.200.000 para o Renato, que ele recusou. À tarde, o Vasco teria mandado outra proposta, aumentando mais um pouquinho, 1.500.000, o Renato também recusou. E hoje, por volta ali do período da manhã, o Vasco teria enviado a terceira proposta, com um aumento salarial bem significativo, de 1.500.000 para 2 milhões para o Renato Gaúcho, mais ou menos que ele ganhava no Fluminense. Renato Gaúcho, com essa pedida, o Vasco aceitou a pedida, o Renato aceitou o convite do Vasco, já está praticamente fechado, só falta assinar o contrato. O Vasco já quer que o Renato já treine o Vasco, ele já está na beira do gravado contra o Palmeiras na semana que vem pelo Brasileirão. É isso, o Renato Gaúcho que vem pro Vasco, vai ser 1 ano de contrato que o Vasco assinou com o Renato Gaúcho nas 2 primeiras propostas, que era o salário um pouco menor, mas teria oferecido 2 milhões, mas com esse aumento salarial, o Vasco diminuiu o tempo de contrato para 1 ano de contrato. É isso, o Vasco precisa de um treinador, o Vasco está subindo bastante com o sistema defensivo, vai ser o grande trabalho do Renato Gaúcho, reforçar essa defesa do Vasco. É isso, rapaz, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha. Valeu!